Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre algo icônico, causador e meio catastrófico. Hoje nós vamos falar sobre Clarice Lispector. Mas antes da gente começar, já aperte o botão de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e o like, deixa aí seu like. E se você quiser, compartilhe esse vídeo, porque de vez em quando a gente também é cultura. Sim, eu sei que o centenário já passou, mas por motivos que se vocês viram esse vídeo aqui vocês vão entender, eu não postei nenhum vídeo sobre. Eu queria falar sobre Clarice Lispector no centenário dela porque, convenhamos, né, ela merece. Demais. Quando você pergunta sobre Clarice Lispector, todo mundo tem uma opinião. Pretensiosa, chata, difícil de ler. Fonte de infinitas frases motivacionais ridículas que na verdade nem foi ela que falou. Ou de fotos que todo mundo usa dela que na verdade nem são dela. Sim, essa não é a Clarice Lispector. Por muito tempo, o que definiu ela pra mim foi pretensiosa. Uma escrita que era difícil de ler e que tentava inventar demais, colocar significado demais onde não tinha. Mas isso mudou quando a minha mãe resolveu fazer o TCC dela sobre quem? Você é o Clarice Lispector. Não, eu sou o Jô Soares, sua Exatamente. E assim como muitos outros assuntos, Clarice Lispector virou tópico constante de debates inflamados em casa, que começavam despretensiosamente e acabavam às 3 ou 4 da manhã pela mera necessidade do ser humano de dormir. E aí, tomando o tempo de verdade que era necessário para analisar Clarice Lispector, a gente começou a perceber que aquela escrita, antes considerada pretensiosa demais e sem valor real, começou a ganhar cor, sabor e até textura, a se revestir de significado. Mesmo assim, quando chegou a defesa do TCC e a minha mãe foi laureada com nota máxima por unanimidade, ela decidiu que odiava Clarice Lispector e que não queria mais ouvir falar dela. E aí, ela escolheu Clarice como tema de mestrado também. E vieram mais 2 anos de discussões no meio da madrugada sobre pontos suspeitosamente específicos de algumas das obras dela. Agora com mais algumas perspectivas filosóficas para ajudar na discussão. Parece super glamouroso, mas beirava mais uma viagem de ácido. Hoje nós vamos falar de um conto que reflete bem todo esse sentimento. Tanto o sentimento mesmo de ler Clarice, porque é um conto que demonstra muito bem o estilo dela, quanto esse sentimento pra mim de discutir Clarice com a minha mãe de madrugada, até porque esse conto foi um que discutimos quando eu voltei da universidade e só fui dar boa noite pra ela e ia pro meu quarto, e quando eu vi, já eram 3 da manhã, igual a hora que eu tô gravando esse vídeo. O conto que nós vamos discutir hoje é Os Laços de Família. Para começar, a gente tem que lembrar como a vida da Clarice era complicada e ela era desgraçada da cabeça. Gente como a gente. Isso acaba inspirando muito da obra dela e transbordando nela. Como é o caso do Crime do Professor de Matemática, que ela escreveu lidando com as emoções de ter abandonado o cachorro dela para se mudar para outro país porque o marido dela era diplomata. É impossível falar da obra da Clarice sem falar também da vida pessoal dela, como deve ser com todo artista. E pra você que já tá gritando morte do autor ou separar o autor da obra, eu já vou pedir que você sossegue a sua periquita. Morte do autor não é sobre isso. É sobre a falta de controle sobre os rumos da obra e sobre as interpretações da obra que o autor tem quando disponibiliza essa obra para a sociedade. E separar o autor da obra normalmente é só desculpa para continuar consumindo e dando dinheiro para artistas com vidas condenáveis. Tipo estupradores filhos da puta que continuam ganhando prêmios, mesmo que tenham admitido e sido condenados pelos seus crimes. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Não é só sobre a Celine Sciamma do Retrato de uma Jovem em Chamas ser muito mais merecedora do César do que o Roman Polanski, ou sobre a obra do Woody Allen na verdade ser bem medíocre. É sobre continuar dando dinheiro e aplaudindo essa gente. Voltando a Clarice. Outra coisa que você nota se tomar o tempo necessário para ler a obra dela é que toda ou quase toda frase da escrita dela tem um significado por trás muito profundo. E isso explica também porque o processo de escrita para ela era tão difícil, embora fosse necessário para a vida dela, quase como tomar água. Começando o conto pelo título, Os Laços de Família.
Depois que você lê o conto, já percebe nesse título uma ambiguidade, porque normalmente a gente imagina a palavra laços com uma conotação positiva. Mas será que aqui esse laço não é visto mais como um nó que prende, amarra e sufoca? Aqui muita gente há de concordar que muitas vezes os laços de família são assim. A história muda de ponto de vista algumas vezes, o que nos dá uma perspectiva melhor do que se estivesse sendo contada por um personagem só. E começa com a Catarina, que é estrábica. A Clarice sempre escreve personagens que são de alguma forma fora do padrão e socialmente e moralmente deformados, assim como fisicamente. Como a Macabeia de A Hora da Estrela, mas nesse caso eu vou citar de novo o professor do crime do professor de matemática, que é míope. Eu tenho uma teoria de que não seja por acaso que ela dedica frases e frases enfatizando não só como os personagens têm um problema de vista, como miopia ou estrabismo, mas também que a história está sendo contada sob o ponto de vista deles. E que isso seja outra forma de mostrar que, assim como se a história tivesse sido contada em primeira pessoa, a visão deles sobre os fatos ou pessoas é parcial, falha, limitada. E é isso que acontece aqui. Primeiro com a visão que a Catarina tem da relação que o marido tem com a mãe dela, e depois em relação à mãe, sempre descrevendo-a como velha, mulherzinha grisalha, envelhecida e pobre. Isso até o carro frear e literalmente lançar uma contra a outra, o que no ponto de vista dela é descrito como um desastre, uma catástrofe, mas que a forçou a ter contato, e a partir desse contato é que o ponto de vista dela começa a mudar, a mãe começa a crescer na visão dela. Primeiro é envelhecida e pobre, depois ela começa a reparar que era velha, mas tinha os olhos brilhantes. Depois era um rosto usado, mas bem esperto. Por último, o coque dos cabelos desmancha e a última visão que ela tem da mãe é a das mechas quase como as de uma donzela. E nesse meio tempo ela já pensou mil coisas. Percebeu que a insistência da mãe sobre ter esquecido algo já começava a se reproduzir nela também. E em vez de ser um estorvo, como ela tinha imaginado no começo, acabou virando uma necessidade de algo que precisava ser dito, mas que era tarde demais para dizer. Queriam ter sentido que eram mãe e filha, e a pergunta se era feliz com o papai também não era por acaso. Afinal, ela começa a enxergar a própria vida na vida da mãe. Ela podia enxergar a própria mortalidade e a velhice que viria um dia. Tanto é que quando a mãe vai embora, ela se sente mais bonita, sente que anda mais fácil. É uma mulher integrada na sua época, usufruindo da largueza do mundo inteiro. Mas quando ela chega em casa, o marido nem levanta os olhos do livro. Aí ela se volta para o filho, magro e nervoso. Seu filho. Para o menino ela ri inteira, não só com os olhos, que contudo era indiferente, distraído e distante tanto para ela quanto ele era para a avó. Ele as enxerga pelas fraquezas dela como ela fez com a mãe dela, a chama de feia. O marido, depois do breve alívio que foi a partida da velha, já se inquieta de novo depois de perder inesperadamente o controle da mulher. Ela sai sem avisar no dia que era pra ser dele, mas que ele não queria passar sozinho. E a ausência deles era inquietante pra ele, pois em casa ele sabia onde estavam. Ele repete várias vezes que a criança é inocente e que a prisão de amor de Catarina se abateria para sempre sobre o futuro do menino. A prisão de amor de uma mulher. E aí ele reflete sobre as negras raízes sobre as quais se assenta a liberdade do homem. E logo após essa reflexão, ele olha de cima do apartamento as figuras da mulher e do filho, que parecem achatadas. O homem, inseguro de perder a mulher e o filho, ainda os olha de cima, ainda os vê achatados. E a sua liberdade ainda dependia de raízes negras, dependia do controle que ele exercia sobre a mulher, humilhando ela com as inseguranças dela. E esse controle, muitas vezes exercido através de microagressões, é o que determinaria a masculinidade do filho no futuro, a sua liberdade de homem. Então ele tinha que aprender. Quando a Catarina sai sem avisar e leva o filho no dia dele, ela ameaça esse controle e mesmo a inocência e o futuro do filho, o que o deixava sozinho, desorientado no apartamento perfeito, mas vazio. Mas ele sabia que ela ia voltar e que esse dia, como o fantasma da velha, ia ser esquecido como um pesadelo ruim. Então, ele a premiaria com um cinema após o jantar e a vida que toda mulher queria. Apartamento perfeito, marido perfeito, filho perfeito. E aquele dia se quebraria como as ondas nos rochedos do arpoador.